Este verão, mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o escritor, autor, cronista, editor. Eu podia estar aqui a manhã toda. Manuel S. Fonseca, bom dia, bem-vindo, Manuel. Muito obrigado, Manuel. Muito bom ter-te connosco. São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedires ajuda e acertar, recebes 2. Estou aterrado. É caso para isso, ainda bem. Para isso. Vamos começar com uma relativamente simples. Como se chama o restaurante da Cinemateca Portuguesa? Tem o nome de um dos filmes de Hitchcock, muito requisitado na Cinemateca. Deixa-me pensar, eu se eu consigo. Deixa-me ver se eu chego lá. Se eu consigo chegar lá. Esta foi de graça, 39 não foi? graus, 39 graus. Assim não dá aquela Eu tinha aqui os pássaros, janela indiscreta. Não, aqui não há Aprender a- suspense. Aqui não há Mas suspense. não é fácil, porque o restaurante já foi feito depois da minha saída da Cinemateca Ah, há sim, muitos sim, anos, e eu exatamente. não sou um ok. frequentador, portanto foi Podia um ter rasteira. esforço intelectual bastante exigente. E esta hora da manhã. 6 pontos. O problema é que sem intenção não há audiências, como bem sabes. Mas adiante, não é? Trabalhaste, lá está, na Cinemateca, também foste produtor de cinema na Valentim de Carvalho. O cinema português está a passar por uma boa fase, Manel. Não faço a mínima ideia. Eu lamento imenso, as pessoas devem estar informadas e quando vêm aqui devem dizer coisas sensatas. Mas a verdade é que não tenho ideia. Estou divorciado há muito tempo da produção cinematográfica em Portugal. A sensação que eu tenho é que se continua no mesmo ramo, ou seja, numa monotonia de produção que não consegue sair da subsidiodependência, em parte, grande esforço, certamente, de muitos dos pequenos produtores e novos produtores, mas, na verdade, um divórcio total entre aquilo que é a produção, os objetivos de conquista de público e a criação de um imaginário. Pode haver até obras extremamente interessantes, minoritárias, possivelmente, mas a verdade é que não há aquilo que se constitui como um imaginário. Isto é, não há milhares de pessoas a ir às salas de cinema a ver filmes portugueses. 1 milhão de pessoas, não há. E não havendo, realmente, as personagens, as histórias, não entram dentro daquilo que nós chamamos o imaginário. Não criam um imaginário. Como é que isso se explica? Que Portugal seja talvez o país, eu não tenho a certeza, será o país europeu em que menos espectadores veem filmes nacionais, mas se não é, possível. o país anda lá perto. perto. Como é que isso se explica? Tem a ver, eu acho que tem a ver com o modelo de produção que nós estabelecemos, sem ser marxista e ter a ver com os meios de produção e o controle dos meios de produção. A verdade é que tem a ver com o modelo de produção que se encontrou, que é um modelo que tem uma tendência dirigista, porque é preciso fazer as histórias, os guiões, os argumentos, eles têm que ser preparados para passarem por um crivo, e esse crivo é um crivo de mais ou menos ilustres decisores que depois não têm nenhuma relação específica com aquilo que são as tendências do público, ou seja, não há uma conquista do Falas público. do ICA. Falo do exemplo. processo do ICA, Claro. que é naturalmente... e depois o divórcio que houve sempre entre os potenciais produtores que deviam ser as televisões, mesmo hoje com a fragmentação televisiva que existe, com centenas de canais, esses canais estrangeiros que estão em Portugal deviam ter uma participação mínima e deviam fazer parte de um processo de produção que lhes interessasse e que se convertesse até em audiências para eles próprios. E há um divórcio, houve um divórcio total. Portanto, Mas houve nos anos 90, desculpa, Manuel, houve nos anos 90, parecia ter havido ali um momento em que se tinham juntado ali aquilo que se diz, as sinergias entre as televisões, algumas estrelas portuguesas para criar sucessos de público de uma forma mais regular, e até houve, não sei se já ainda estavas na SIC nessa altura, ali da produção de telefilmes. Fui eu que os produzi. Pronto. São 21 telefilmes, foram, digamos, eu estive ligado a esse. Sim,
houve um momento sobretudo, no caso do cinema, sobretudo a SIC, com o Emílio Rangel e comigo, estávamos os dois juntos, era diretor de programas e eu era diretor adjunto, e realmente desenvolvemos uma relação específica com o cinema português, quer com o Tino Navarro como produtor, quer com realizadores como o António Pedro Vasconcelos, O Joaquim Leitão. inclusive o Joaquim Leitão, e depois criámos realmente uma unidade especial que durante 3 anos produziu 21 telefilmes, onde se descobriram novos talentos de guionistas, novos realizadores, atores, equipas, portanto, que trabalharam e que rodaram, e realmente esse podia ter sido um embrião, mas esse embrião, como todas as coisas, houve um momento em que a SIC perdeu a liderança das audiências, houve uma reestruturação e os meios internos não eram suficientes para continuar esse projeto. E acabou aí e morreu aí o que poderia ter sido realmente o embrião de uma modificação e de um casamento que é muito importante. Não tem nada de contrário quanto à experimentação e à criação de obras herméticas e difíceis, e acho que elas O cinema de autor, não é? Claro. são necessárias e é preciso que elas existam, como existem, por exemplo, no cinema americano independente, ou existiam no cinema americano independente há muitos anos. Também se transformou bastante. Também se transformou bastante. Esse modelo também mudou. Agora, era preciso que esse cinema, tivéssemos criado um cinema que tivesse gerado o imaginário que, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, o cinema espanhol tem para o público espanhol, e o que tem o cinema francês em França para os franceses. Não estou só a falar do cinema americano, esmagador, imperial e triunfante, estou a falar também de outros países onde era possível. Muito bem. Manuel Fonseca, vamos agora do país para o mundo, mas continuar a falar de cinema. Qual o filme com a maior receita de bilheteira de sempre? Não é assim tão antigo, não é? Não é por ser muito antigo. As receitas são medidas e depois são revistas em função da evolução da moeda e do que é hoje. Sim, são ajustados à inflação. Ajustados à inflação Certo. e tudo isso. Eu acho que este é consensual. É consensual. Não é? Não sei. O Manel está a pensar, mas só me fazem perguntas sobre cinema. Não, calma. Já vamos ao Vamos, portanto, eu vou. Queres as 3 opções? Ou queres vamos às 3 arriscar? opções. Então, o Rei Leão, Titanic ou Avatar? É o Avatar. Certíssimo. Aliás, estive a ver isto precisamente para fazer esta pergunta, e James Cameron tem 3 filmes nas 4 primeiras posições. Os Avatares e o Titanic. É uma máquina de fazer dinheiro aquele homem, não é? É uma coisa maravilhosa e assim arruinou a sua vida. Acabei de ler há dias um título, não li a entrevista, mas só vi o título da entrevista em que ele dizia: dei cabo da minha vida, da minha família, do meu casamento e tudo isso. Portanto, é realmente uma conquista maravilhosa, mas o facto é que ao mesmo tempo pagou uma fatura tremenda para ter o Avatar em primeiro lugar. Mas o filme é 2009, são quase 3 mil milhões de dólares de receita, uma coisa brutal. Estávamos a falar de cinema português, e o cinema em termos globais, o grande ecrã vai desaparecer e vai ser transferido cada vez mais para pequenos ecrãs, ou não? Eu penso que eu vou desaparecer primeiro. Portanto, acho que parece. Aqui há uns tempos, eu vou dar o exemplo, tentar fazer um paralelo com os livros. Há 10 anos, há 11 anos, talvez pelas dificuldades da minha editora, que tinha passado por uma situação muito difícil, de uma insolvência de um distribuidor e tudo isso, a minha sensação era que era impossível os livros resistirem. Havia um consumo tão intenso de ecrãs à nossa volta, nos telemóveis, na rua quando passamos, enfim, tudo. Havia ecrãs por todo lado e, portanto, era impossível que alguém tivesse sequer tempo para poder ler livros em papel, que era uma coisa em vias de extinção. A verdade é que, nos últimos 10 anos, em todo o mundo, não só em Portugal, em todo o mundo, o livro se reimpôs como um valor, como um fator de entretenimento, como um fator de conhecimento, seja o que for. Ao ponto de pessoas como tu terem apostado em editoras, a Guerra e Paz, por exemplo. Não é? Essa é a razão pela qual hoje continuo. Pensei muitas vezes que não valia a pena aqui a parar, e não, hoje em dia, os resultados. Se este tipo de processo se passará com o cinema, se é possível voltar-se a ter esse encanto que constituiu esse desafio e essa sedução, que era
entrar no escuro e nesse escuro participar de uma experiência psicológica intensíssima, que é a de identificação com rostos de 7 metros por 10, não sei se isso é se repetirá ou não. Não faço ideia. Era bom que não se perdesse, não sei se é possível também, quando se olha para a decadência hoje de Hollywood, foi sempre o grande centro de referência, tal como Platão... De produção desse imaginário de que falavas há pouco. Tal como Platão é referência para toda a filosofia e todos acabam por falar de Platão em algum momento todas as cinematografias, das africanas às asiáticas, têm que se defrontar com esse monstro que se chamava Hollywood. E Hollywood está numa decadência total hoje em dia, e esse é um problema sério para o futuro do cinema. Vamos ver se a morte é manifestamente exagerada ou não. Mas vamos continuar com grandes referências, agora da televisão. Manuel S. Fonseca, como é que se chama o concorrente vencedor do primeiro Big Brother? Transmitido pela TV. Esta foi tão difícil como a primeira. Tão difícil. Não, há coisas que nós sofremos na pele. Nós na altura estávamos na SIC e éramos a estação número 1 e liderávamos e de repente perdemos a liderança, ainda nos lembramos. E foi nesse momento. Exatamente, e lembramos de quem nos fez sofrer, a José Maria. Pois é, o Zé Maria foi uma grande mudança. Aqui na lógica nacional também. E o futuro da televisão generalista, como é que vai ser? Mais uma... Vocês estão a fazer um Nós inventário do futuro dos mortos, dos zombies. Não sei se por razões têm a ver com aquecimento global ou não. A verdade é que não está fácil o futuro para as televisões generalistas também. Têm que se reinventar. Mais uma vez, não faço ideia, estou afastado da televisão há 20 anos, seria de uma pretensão muito grande ter soluções. Agora, a percepção de que há um mundo totalmente diferente, mesmo a própria ideia de uma grelha de programação, de constituir uma grelha, de ter um espectador sentado a ver essa grelha, é uma ilusão total. Hoje em dia o domínio, o controle do aparelho está na mão, não é só na mão, na voz do espectador. E as televisões jornalistas confrontam-se com uma fragmentação total, com uma oferta pluralíssima, diversificada, dirigida a todos os públicos, que obviamente os divide. A televisão jornalista era um negócio baseado na publicidade. Tão simples quanto isso, é isso que era. Sempre foi, não há outra ilusão. Depois que faziam-se coisas maravilhosas, com certeza que sim, ou não. E coisas também terríveis, mas tudo se baseava num princípio claro, e o princípio claro era o de que havia publicidade e havia consumidores para essa publicidade, milhões de consumidores que estavam ali metidos no sofá a assistir. E essa receita acabou. Mas nesta época de dispersão, e até de dispersão da atenção, a televisão generalista não continua a ser o grande agregador, porque temos programas que mesmo assim tem um alcance de mais de 1 milhão de espectadores. Num tempo de tanta dispersão, nenhum outro meio consegue o mesmo. É um pequeno agregador, porque já não se atingem os milhões que se atingiam, a não serem 2 ou 3 momentos muito, muito especiais. Eu acho o futebol continua a ser sempre o líder da audiência. Um deles é o futebol, outro serão situações de emergência, como quando fazer a guerra em direto. Desde não haja um apagão. Aí tem que ser a rádio. Fazer a guerra em direto quando é possível a televisão acompanhar e tudo, e a rádio substitui. Noutros momentos é um parceiro completamente diferente. Mas sim, é necessário e é forçoso que exista essa possibilidade. Agora, essa possibilidade pode existir com todo o tipo de canais. É possível encontrar-se soluções de comunicação, se for necessário fazer comunicação e juntar pessoas através da televisão. Nos Estados Unidos, quando é necessário haver uma comunicação do presidente, os canais fazem todos uma paragem, digamos, das suas programações para que seja feita aquela comunicação. É necessário, mas são momentos excepcionais. Deixou de haver a capacidade de ter o público SIC, o público TVI, esses públicos já não existem dessa maneira. E não há canais a mais em Portugal? Isso não faço ideia. Existirão todos os canais que aí o mercado é livre e existirão todos os canais que encontram. Se houver canais de caçadores e de pescadores, e há muitos caçadores e pescadores, é natural que possa existir um canal e que eles existam. Portanto, desde que exista público. Desde que exista público e modelo de negócio. Não vejo porque é que hão de ser inibidos.
Eu sou contra inibir canais, é que não. Agora vamos para outro continente. Sim. Para outro continente vamos e mudar de assunto. Não é bem mudar de assunto, Muda vamos só voltar ao depois. cinema. Só depois na pergunta. Como se chamava um dos cinesplanadas em Luanda, na zona do Bungo, com vista para a ilha de Luanda e perto da Marginal? Devia haver se calhar mais do que um, mas este era o mais... Não. Agora sim, estás a puxar pela cabeça. Eu só não consigo lembrar o memória. nome. Essa cena esplanada, perto do Bungo, é do ferroviário. Portanto, não é o Miramar é lá em cima. Portanto, Então, mas é o Miramar, não, mas então é o Então já Miramar. acertaste. Então o Miramar está localizado lá em cima. É o que está a fazer perguntas a especialistas. Não, cá em baixo havia uma esplanada, que era do ferroviário, havia uma esplanada. Não tinha era vista para a ilha. Tinha vista mal, sim, mas havia uma mas esplanada. era o Ainda Miramar. dancei lá alguns fins de ano, portanto, na esplanada do coisa. Agora, lá em cima, aquela que tinha vista é o Miramar. É o Miramar. E era esse que te queria perguntar. É um cinema, é um dos mais espetaculares cinemas do mundo. Luanda tinha 2 ou 3 coisas, infelizmente já não tem o Miramar, ou seja, está em decadência total. Isso já foi vendido. Já foi vendido e será provavelmente um projeto imobiliário incrível. Agora, era um cinema fantástico e era... não é uma coisa de sonho, é impossível de descrever, porque às 6 da tarde caía à noite em Luanda, às 6:15, e a partir daí havia projeções e estava-se a ver, havia as luzes do Porto, Luanda, do caminho de ferro em baixo, a ilha depois a seguir, e o mar não se vê de noite porque o mar é escuro de noite, mas havia essa visão toda que era possível partilhar com o ecrã quando os filmes não eram assim tão interessantes. Não? Tens saudades desses tempos? Eu tenho uma nostalgia que eu considero ser positiva relativamente a Luanda. Adoro Angola, adoro o povo angolano, adoro os caluandas, adoro a cultura específica de Luanda que vivi intensamente. Eu fiquei na independência, sou daqueles jovens que acreditaram que havia um futuro e uma nação nova que ia nascer no 11 de novembro de 1975. E, portanto, fiquei, acreditei e lutei. Portanto, adoro. E adoro um modo de vida que tive na minha infância e adolescência, que é assim uma espécie de casulo que eu gosto de ter. Vou lá de vez em quando, tiro o bicho da seda e depois volto a pôr. Não, mas adoro isso como uma forma de me alimentar. Não tenho qualquer ilusão quanto à percepção de que isso, neste momento, é uma construção mental que só existe já na minha cabeça e que não tem reprodução no terreno, na realidade. Não teres ficado em Angola é uma mágoa? É uma mágoa, não tanto pessoalmente, mas é uma mágoa a razão pela qual não fiquei em Angola. Isso sim, é uma mágoa. A mágoa de ver uma nação tornar-se pior do que aquilo que era, aquilo que se combatia, é uma coisa que nos dói bastante quando acreditamos e quando nos batemos para que uma coisa acontecesse e se modificasse. Isso sim, agora, pessoalmente não. Pessoalmente, eu sair faz parte das minhas aventuras. E sair, estás com que idade? Ou voltaste? Vim para cá aos 23. 23 para 24. Claro, ainda foi uma boa parte da vida lá. Sim, uma vida lá. Portanto, para mim foi importantíssimo sair, e acho importante que as pessoas saiam em qualquer país, em qualquer momento, porque é preciso conhecer coisas diferentes. Precisava também de me formar, porque, portanto, eu vim estudar filosofia, acabei por estudar filosofia, que é uma coisa que não ia estudar certamente em Luanda naquele momento e naquelas condições, e portanto tudo isso do ponto de vista pessoal foi positivo. Agora, o que não é negativo, o que é negativo e é mágoa, é ver uma nação ficar, a única coisa que sobrou daquilo que nós acreditamos é a dignidade de haver independência. Não digo liberdade, independência. É a única coisa que sobrou. Não sobrou mais nada. E isso é uma mágoa. Faltou outra dimensão. Outra dimensão. Manuel S. Fonseca, vamos à literatura. Era a altura também disso. Faltava a caixinha. Faltava a caixinha. Qual foi o último romance de José Saramago publicado em vida? José Saramago morreu em 2010. O último romance dele foi em 2009. 2009. Tenho que me dar quais são as hipóteses? A Viagem do Elefante, Caim, Claraboia. A Viagem do Elefante não é, porque
porque é uma coisa publicada anteriormente. Não muito antes, mas sim. Não muito antes, mas pronto. O Caim é o último. Pois é. Claraboia já foi publicado foi depois, publicado, um romance que sim, tinha sim, sido sim. rejeitado no Caim, início da claro. carreira de Saramago. Tá bem. Estávamos aqui Mas a eu falar... não sou especialista, não. Não é editado pela Guerra e Paz. A Guerra e Paz editou, mesmo assim, a Guerra e Paz editou 2 romances de Saramago, Foi. num acordo com a Porto Editora. O Vasco Teixeira, o presidente da Porto Editora, foi suficientemente generoso para nos permitir uma edição que é uma história curiosa, que o José Saramago deixou em vida entregue a um editor, que é o José Cruz dos Santos, do Porto, que é um editor comunista, muito convicto das suas coisas, e com uma grande relação pessoal com o José Saramago. José Saramago tinha feito, nos dois romances que ele fez, portanto, o Memorial do Convento e o Ensaio sobre a Cegueira, convidou 2 pintores a ilustrarem esses livros. E o João Abel Manta fez 20 e picos ilustrações para o Memorial do Convento, e o Rogério Rodrigues fez cerca de 12 para o Ensaio. E isso foi uma coisa que ele deixou entregue ao cuidado do José de Cruz dos Santos. José de Cruz dos Santos, que não sei porquê, teve a simpatia de dizer que já não estava em condições de publicar, tinha muitas dificuldades, e trouxe-me e pediu-me, e eu publiquei. Na verdade, o mérito é todo dele, mas eu publiquei em capa dura esses 2 romances. Que lindo! Em edições limitadas. Já não há à venda. O Vasco Teixeira foi muito generoso, Já mas não suficientemente generoso para me deixar fazer edições alargadas, de modo que as edições foram curtas e, obviamente, estão esgotadas. Estão esgotadas, que Claro. pena, que pena. Isto aqui era uma ótima promoção. Mas estávamos aqui há pouco a falar da falta de um imaginário no cinema português. A literatura portuguesa tem um A imaginário? literatura portuguesa, apesar de tudo, tem um imaginário. Criou, efetivamente, um imaginário. Há romances que, desde o século XIX até hoje, criam imaginário. Autores como o Essa, o Camilo, mas não só. Os Chirais de Fogo, do Jorge Sena, marcou gerações. O Cardoso Pires marcou gerações. Saramago está hoje e marcou, goste-se muito ou goste-se pouco, marcou. Da verdade, o António Lobo Antunes é um autor cujos romances marcaram gerações. E muito lidos, coisa que hoje parece já não acontecer tanto. Que é mais difícil. Houve ali nos anos 80 um período, eu quase diria a idade de ouro do romance português, em que autores como o Lobo Antunes, o José Saramago, a Agostina Bessa Luís, mesmo o Virgílio Ferreira, vendiam muitos livros, eram muito lidos. Vendiam na ordem dos 50 e 100 mil exemplares, o que é uma coisa extraordinária. Hoje vendem-se 3 mil, 4 mil, quando se vendem 5 mil, 10 mil, um bocadinho mais. Depois também se vendem menos em alguns casos. Mas hoje edita-se muito mais do que se editava, não? O número de títulos que hoje se publicam anda na ordem dos 14 mil títulos anuais. Que é bastante. Há 14 mil. Embora, vamos lá ver, se eu editar uma nova edição dos Maias, é um título também, como é evidente, e estamos a falar de ficção, não são tudo romances, mas sim, é mais difícil. Eu dou um exemplo, e agora não é para fazer publicidade, mas tenho uma trilogia sobre a Guerra Colonial, de um autor meu que é um grande camuniano e ao mesmo tempo tinha sido comando em Angola, que é o Rui de Azevedo Teixeira. A trilogia dele chama-se, o título escreveu O Elogio da Dureza, O Longo e Sereno Rio, portanto são 3 romances que publicou comigo, todos sobre a Guerra Colonial, que eu acho que deviam ser muito lidos, porque são vivências diretas que ele tem da sua experiência de comando, de oficial de comandos na guerra em Angola. E curiosamente já não temos o mesmo tipo de público que se teve para os romances, por exemplo, de guerra, que o António Lobo Antunes escreveu e que outros autores publicaram. O que é que as pessoas procuram mais? Romance, ficção, ensaio, autoajuda, que é uma linha? Não, autoajuda não, mas ontem recebi a informação habitual que existe uma entidade que se chama GFK, que
faz, mede Trata das audiências em televisão, por exemplo. Sim, também, no caso do livro, mede com base no sell-out em cerca de 90% das livrarias portuguesas. Portanto, é mesmo... E depois faz uma estimativa para as restantes. Não faz estimativas. É mesmo esses números que nos dá. Dá-nos o sell-out. Aquilo que temos lá é mesmo os que foram vendidos. Mas para as restantes livrarias, não? Nós fazemos nós. De cabeça, 90% já é quase 90% tudo, claro. É muito, e, portanto, podemos pensar em 10% se estamos mais ou menos representados. E aí, por exemplo, o domínio do infantil tem um peso muito grande. O que significa que se oferece livros às crianças, é uma boa livros ideia. Às crianças, os pais querem ler com elas e lê. Eu tenho um neto de 4 anos, ele não lê, mas a mãe e os avós leem. É um consumidor. E está sempre, ele diz que já sabe ler e depois já decorou um livro inteiro e diz o livro inteiro. Está no bom caminho. Está no bom caminho. Mas há um crescimento, aquilo que eu que disse no início do programa, a verdade é que os livros cresceram muito. Todos os anos o livro tem crescido. Neste momento, em relação ao ano passado, que já tinha crescido em relação ao outro ano, desde a pandemia, o crescimento anda nos 7, 8, 9, 10% por ano. Neste momento vamos com 9%, creio eu, 9% de crescimento no valor e 7% em unidades de vendas. E uma das áreas que que impulsionou as vendas é a do chamado New Adult. Portanto, são romances para jovens, para o público mais jovem, feminino. Ali na transição. Feminino, sobretudo, que é uma coisa impressionante. Curiosamente, eu acho que ainda tem mais crescimento porque, nesta medida em que nós estamos aqui a falar da GfK, não estão incluídas as vendas online, quer da plataforma UC, quer dos editores, não estão lá. Portanto, e muito desse romance é comprado online, porque não são, esse é que me assusta um bocadinho e me preocupa, essa mole humana interessantíssima de novo público que compra esses romances, não vai às livrarias. Compra online. E às edições, edições internacionais. E há outro dos problemas que os editores portugueses estão a sentir, e é um problema que começa a ser preocupante, é a compra em língua inglesa neste momento. Tem um crescimento, a GfK também mede, e o crescimento é muito significativo. E isso é uma preocupação grande, porque inibe, em alguns casos, o editor português de publicar, porque uma parte dos livros estão vendidos 500, 600, 700 exemplares. Qual é a expectativa que ele tem depois de vender a seguir a edição portuguesa 6 meses depois, 4 meses depois? É difícil, não é fácil. Portanto, mas sim, é um universo em crescimento, com uma renovação de público e de público jovem. Quer dizer que há uma promessa de continuidade, sendo que vai ser preciso encontrar quais são os meios exatos de chegar a essas pessoas. Claro. E talvez não seja a livraria clássica, ou então a livraria clássica tem que encontrar formas de diretamente levar o livro e criar clientes nessas pessoas numa relação que não é a da ida da pessoa à livraria. Têm que ser apresentados aos vossos atlas, que são ótimos. Manuel S. Fonseca, gostámos muito de ter aqui na Comissão de Inquérito. Foi um gosto. 19 pontos. Vos agradeço. Obrigada, Manuel.